Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Vamos aqui passar notícias agora, galera, do Mercadão da Bola. Mas primeiramente, fazendo uma correção do vídeo passado de um resultado que eu trouxe aí da última quarta-feira, né? Bom, eu falei que o Bahia havia vencido o Itabuna por 5-0 pelo Campeonato Baiano. Acertei o placar, mas errei o time. O Bahia venceu o Jacobina por 5-0 pelo Campeonato Baiano. Esse jogo que, repito, aconteceu na última quarta-feira, né? Bom, gente, agora sim vamos a notícias, né? Correção feita. Bom, gente, o Corinthians deve anunciar nos próximos dias de maneira oficial o que já está definido. Pedro Raul, aquele mesmo, ex-Botafogo, se muito me engano, passou pelo Goiás, creio que sim. Bom, o centroavante saiu do Toluca do México e é o novo reforço do Corinthians, segundo notícias. O Azules do Paraná contratou um treinador para o Sub-20. Contratou o Felipe Dias, que foi campeão no Sub-20 do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, e agora é o mais novo treinador do Sub-20 do Azules, Felipe Dias. Bom, gente, não haverá negócio. O Palmeiras, apesar de ter sondado e querer, de fato, a contratação de Júnior Santos, do Botafogo, segundo notícias, o Botafogo não vai abrir negócio com o Palmeiras. Então, esse jogador, até segunda ordem, fica no Botafogo. Bom, mais uma notícia relativa ao Botafogo, gente. O Botafogo, segundo notícias, quer a contratação de Wendel, volante que está no Zenit. Como seria isso? Um empréstimo. O jogador teria que atingir metas no Botafogo. Claro, né? Metas que tem a ver com campo de futebol, com bola. E aí sim, o Botafogo compraria o jogador, certo? Mas o treinador do Zenit não quer que o jogador saia do clube, beleza? Então, esse jogador não deve fechar com o Botafogo. Continuando. Gente, mais um jogador que joga no Brasil que deve ir para a Europa em breve. Se trata do Rafael Venâncio, jogador que pertence ao Corinthians, que está sendo monitorado por Porto, de Portugal, e Barcelona. Eric Popó, esse é um atacante que saiu do Bragantino e por empréstimo está indo para o Juventude, lá do Rio Grande do Sul. Continuando. Bom, gente, o jogador zagueiro do Atlético de Madrid, Yunjun. Esse jogador deve estar indo de fato para o Fenerbahçe da Turquia, certo? Os últimos detalhes estão sendo fechados para que ele vá jogar no futebol turco. O Zenit pediu 500 mil euros para liberar o jogador Duqueiroz para o Grêmio. Seria por empréstimo, né? Até segunda ordem, pelo que eu entendi. A Universidade do Chile tem interesse no retorno. Esse jogador já atuou lá no time da Universidade do Chile. O Eduardo Vargas, que tá meio que encostadão no Atlético Mineiro ali, utilizado só de vez em quando. Bom, esse jogador tem interesse da Universidade de Chile. A situação é que o Atlético Mineiro diz que não foi nem sondado, não foi nem perguntado, né, sobre a ida desse jogador para a Universidade do Chile. Segundo o Atlético Mineiro, não houve sequer sondagem. Bom, gente, o Vasco, o Monterrey e o River Plate têm interesse na contratação de Rodrigo Villagra. É um volante do Talleres, da Argentina. Duas notícias relacionadas à Fiorentina. Um jogador que está saindo e outro que a Fiorentina quer que chegue. Bom, vamos começar sobre o que está saindo. O colombiano Mina, zagueiro, que já atuou no Palmeiras, na seleção da Colômbia, no Barcelona. Bom,
Esse jogador está saindo da Fiorentina, está negociando para jogar na Arábia Saudita. Ele deve se mudar para o futebol saudita. Um jogador que a Fiorentina quer que chegue é o Everton Cebolinha, do Flamengo. Mas o Flamengo já tratou de avisar o staff do jogador que não tem negócio, que nem adianta o clube italiano vir e fazer proposta. Bom, gente, o jogador Nelson, que é do Reading, clube da Inglaterra, deve estar indo jogar no Olympiacos da Grécia. Essa é a notícia. O Bayer Leverkusen está contratando um atacante, o Borja Iglesias. Esse jogador é do Betis, é um atacante. Ele chegaria para o Bayer Leverkusen da Alemanha para ser um reserva do Victor Boniface, que é o atual centroavante titular do Bayer Leverkusen. É até o final da temporada europeia, com opção de compra, se o Bayer Leverkusen se agradar, avaliado em 8 milhões de euros. Então, de fato, o Bayer Leverkusen teria que desembolsar essa quantia para contratar o atacante em definitivo após o final do contrato de empréstimo. Bom, gente, o West Ham da Inglaterra quer a contratação de Brian Husman. Esse jogador é do Northland, certo? O que acontece? Ele só vai sair desse clube por 18 milhões de euros e é o que o West Ham deve pagar mesmo. Bom, o Juventude fez uma proposta para contratar o lateral Matheus Bidu do Corinthians de forma definitiva. Vamos aguardar. Bom, galera. Eu ia falar outra coisa aqui, gente, mas distração. Vamos falar sobre notícias aqui. Bom, o Elci Brecal, esse jogador está saindo da Fiorentina, está indo jogar aqui no Dinamo Zagreb da Croácia, beleza? Uma outra situação é sobre uma notícia que saiu, né? É o Karim Benzema. Vamos trazer essa notícia aqui, mas já adiantando que é fake news. Uma agência internacional publicou que, segundo essa agência, fontes próximas ao atacante Karim Benzema teriam confirmado que o atacante pediu para sair do Al Ittihad da Arábia Saudita. E a Band, aqui do Brasil, né, tratou de desmentir isso, falando de que o Benzema não pediu para sair do Al Ittihad, que isso é fake news, né? Então vamos aguardar qual é de fato a verdade dos fatos, né? Bom, gente, o Brentford da Inglaterra está contratando por 3 milhões de euros o goleiro islandês Hakon, beleza? O Manchester United começou negociações para renovar o contrato do volante escocês Matt Dominic até 2028, certo? O Manchester United quer renovar o contrato do jogador. O Bayern de Munique vai fazer uma nova e dessa vez última oferta para contratar o lateral Trippier, hoje em dia no Newcastle. Ele que joga na seleção da Inglaterra também, interessa ao Bayern de Munique, né? Vamos aguardar. Bom, gente, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Girona, esses três clubes têm interesse na contratação do Matt Riley. Esse jogador é um meio-campista do Celtic da Escócia, certo? Continuando. Real Sociedad, Napoli, Tottenham e Arsenal têm interesse na contratação do jogador Bastian, do Fenerbahçe da Turquia, gente. Bom, vamos aguardar quem leva, né? Esse jogador. Vamos lá, gente. O jogador japonês Taiti Kamada, que joga na Lazio, tem um preço de 10 milhões de euros para quem quiser tirá-lo da Lazio. A Superliga Turca e outros clubes também têm interesse na contratação do jogador. O Milan lidera a corrida pelo jogador Pietra, que vou ficar devendo, gente, de onde é esse clube, ou de onde é esse jogador, na verdade, né? De que clube ele é. Vou ficar devendo aqui para os amigos, tá? João Barço, esse é zagueiro do Santos, defensor, né, do Santos, digamos assim. E o Beijing Huan, da China, tem interesse no jogador. Oficialmente, Davi Terans é
é o novo reforço do Fluminense. Alexandre Pato, esse atacante deve abandonar a carreira e deve se tornar, nos próximos dias, o novo comentarista da equipe de esportes do SBT. Vamos lá, gente. José Mourinho, treinador português, né, que está livre no mercado. Bom, ele recebeu uma proposta para assumir o Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas recusou. Segundo notícias, ele tem sondagens de clubes da Europa, por isso que ele recusou, né? Bom, o Sport, aqui de Pernambuco, aqui do Recife, está contratando mais um atacante, que também faz a meia, que também joga de volante, vai em todas. Cristian Tite Ortiz, esse jogador que teve como seu último clube o Barcelona de Guayaquil, lá do Equador. Bom, é a mais nova contratação do Sport, né? O Flamengo tem tudo acertado, gente. Com a Roma vai pagar 8 milhões de euros mais 1 milhão de bônus para trazer Matias Vinha da Roma pro Flamengo. Mas já tá tudo acertado. Esse jogador, de fato, é o novo reforço do Flamengo. O jogador Slimani, que é um argelino, que atacante, centroavante, já atuou muito tempo na Europa, hoje em dia está no Coritiba. Ele tem até o final de janeiro, baseado numa cláusula no contrato, para rescindir o contrato com o Coritiba e ir para onde ele quiser. Vamos aguardar, né? Se ele vai sair ou não do Coxa. Vamos lá, gente. O Grêmio também tem interesse no volante Morelli, certo? E o Grêmio também consultou a Juventus para contratar o centroavante Caio Jorge. Bom, vamos ver no que vai dar, né? O Vasco, por sua vez, deve confirmar até o fim da semana. Esse jogador já se encontra no Rio de Janeiro, né? A contratação do atacante Adson, que já passou pelo Corinthians, estava no Nantes da França e agora é o mais novo reforço do Vasco da Gama. Continuando. Gente, vamos lá que as notícias não estão parando, hein? Vamos embora. O jogador Mbappé, de novo não, mas vamos lá. Isso é notícia, né? Vamos embora. Segundo notícias, o jogador Mbappé vai sair do PSG na próxima janela, a tal janela de verão na Europa, e vai se juntar ao Real Madrid. E já comunicou ao PSG isso. Vamos aguardar, né? Isso realmente está ficando um pouco chato, essa situação de Mbappé. Bom, galera, outra situação também aqui. Bom, gente, para fechar esse mercadão da bola extenso aqui, né? O Barcelona de Guayaquil, que é a contratação do meia brasileiro Bruno Nazário, que está livre no mercado após ter saído da Chapecoense. Interessou a vários clubes no Brasil, não quis acertar com nenhum e deve estar indo para o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Chivas Guadalajara repatriou, né, esse jogador que mexicano, começou no futebol mexicano, estava há muitos anos no futebol europeu, há muitos anos fora do futebol do México. E Chicarito Hernández, ex-atacante da seleção mexicana, do Manchester United, é o mais novo reforço do Chivas Guadalajara. Bom, gente, sobre o Grêmio mais uma vez. O Grêmio sondou a situação de Gabigol, certo? Mas considera quase impossível contratar o jogador e o Grêmio só fez isso a pedido de Renato Gaúcho, que quer contar com o jogador. O Flamengo quer a contratação de Marcos Antônio, da Lazio, certo? Vamos aguardar, né? Se consegue fechar ou não. E por fim, o PSG comprou o jogador. O jogador no momento está lesionado e será reemprestado ao Corinthians, pelo menos até junho. Se trata do Moscardo. Esse jogador vai ficar no Corinthians até junho e a partir de junho deve se juntar ao PSG.